Olá, pessoal, tudo bem? Estamos retornando aqui à Mentoria Criativa. Eu sou o Matheus, já vou passar a bola para o meu colega Lucas. A gente está dando continuidade aqui na Mentoria Criativa, que convidamos o artista e amigo Fábio Pérez para estrear esse material, esse produto, enfim, essa reunião aqui de saberes para ajudar alunos profissionais a criar melhores demandas, melhores referências para o mercado. E aí, Lucas, tudo bem, mano? Opa, e aí, Matheus? E aí, Fábio? E aí, Tudo mano? certo, mano? De boa? Então, pessoal, eu sou o Lucas Torquato. Eu vou passar aí brevemente aqui sobre o que o compartilhar minha tela, vou mostrar o que o Fábio entregou na semana passada e o que a gente acabou chegando. Então, o Fábio chegou pra gente com essa ilustração, né, Nossa, que não é nem ele ilustração, né? com esse sketch, com esse projeto que ele Com o tinha, que ele projeto, com o projeto. parou um tempo, né? Ele disse que tinha começado, no fim ele percebeu que não tinha como continuar e tal. E acabou que interrompeu e trouxe pra gente para tentar resolver algumas coisas. É, Como vocês viram na aula anterior, a gente deu uma mexida, né? Abordamos algumas questões da composição, dos temas e tal. E agora o Fábio entregou uma nova ilustração, né? E eu vou passar a bola para o Fábio enquanto eu compartilho minha tela, para ele explicar por que ele mudou a imagem e o que aconteceu, qual foi o direcionamento que ele tomou, né? E Dado as informações que a gente conversou semana passada, né? Uhum. exatamente. Que não foi só exatamente sobre composição, a gente falou sobre coisas emocionais, desejos, Aham. mercado, pessoal. Então, tudo isso vai importar, inclusive, para as decisões criativas que o Fábio. Fábio, tá contigo, cara. Então diz aí, Fábio, o que foi que Então, aconteceu que a imagem mudou bastante, né? cara, primeiro, tem a questão da ansiedade, que isso me afeta, tipo, muito. Uhum, E eu tentei meio que seguir refazer, seguindo a estética que vocês me ajudaram a fazer, seguindo aquela mesma ideia, da Anja, né? Que depois a gente acabou conversando meio que se transformar em caçadora. Mas eu não estava conseguindo, de alguma maneira, manter aquele aspecto. Eu não sei nem dizer, cara, aquele mar de caveiras e tal. Eu não estava conseguindo me achar naquilo. Tipo, eu estava me desconcentrando muito fácil, me desesperando muito fácil. Não uhum. estava conseguindo achar uma pose para ela também boa, porque aquela pose estava, tipo, ridícula, né? Parecia uma dançarina do Faustão, assim, tipo, toda aberta, assim, né? E. Só que aí o que eu fiz foi, tipo. Eu não quero seguir muito nessa pegada, bom versus mal, como a gente tava naquela imagem, no, como se quase fosse um sentido literal, uma representação assim simbólica do que é o bom e do que é o mal. E eu Sim. falei, mano, eu tenho que fazer um pouco mais simples. E Uhum, eu lembrei que essa imagem era pro curso do Ian Kiyohara, né? Que tem um curso de splashes, né? uhum, Splash art. E aquilo foi uma tentativa de splash. Eu falei, mano, tá, eu lembro que também a gente conversou que eu queria que fosse dinâmica. E ao invés de eu simplesmente representar o bom versus mal e tal, eu segui a ideia de vocês de, mano, então, beleza, ela vai ser uma caçadora. Só que agora eu preciso então de roupas de caçadora. uhum. E simplesmente um ambiente em que isso fosse mais possível, né? Não simplesmente aquele espaço, né? Aquele limbo que tava, né? Aham. Aquele plano sobrenatural que não se sabe onde É, estamos, inclusive. aquilo eu acredito que aquilo é um pouco mais fácil, primeiro para quem não tem tanta ansiedade. Mas assim, talvez aquilo seja um pouco mais fácil, talvez de fazer na mancha, como o Lucas consegue fazer de boa, né? Eu não consigo, eu vim do desenho, então eu preciso, ainda mais, eu não sei por que eu tenho uma facilidade com perspectiva, Aham. então eu preciso de algo, eu preciso entender aonde que estão as coisas no espaço. Uhum. E você fez muito bem, cara. A imagem tá muito agradável de se olhar. Com certeza a gente pode abordar algumas outras coisas, até um pouquinho de perspectiva, talvez. Sim? Mas, no geral, eu gostei muito da imagem. É realmente salto, né? Tipo, é, é claro que isso aqui era um sketch antigo,
Você disse que já era antigo quando você apresentou pra gente. Faz E quase 2 anos já, né? então, deu pra ver o quanto você já aprimorou enquanto tava Então, estudando outras o coisas e tal. problema disso daí, mano, foi que a gente teve uma semana, certo? Uma semana pra fazer essa imagem Aham, já é difícil. O Sim. que aconteceu? Foi que eu fiquei uma semana no meu problema de ansiedade de, tipo, nunca chegar numa conclusão. sei. De nunca tá bom. Mesmo se eu concluo alguma coisa, eu falo, não, mas não, eu vou desistir, vou fazer outra coisa. E aí, quando eu consegui fazer, que foi no domingo, tipo, a linha, Uhum. eu consegui Nossa. fazer no domingo, à noite. Aí, ontem, eu fiz, tipo, metade do dia e perdi o arquivo. Putz, Não é possível. você perdeu Aí, o arquivo, cara. tipo, o meu Photoshop crashou e eu perdi. Aí eu falei, não é possível. Então, tipo, essa imagem representa muitos quase, sabe? Uhum. Nossa, Quase não cara. deu certo, Eu, quase que eu eu não... quero te agradecer, então, por tu ter honrado a tua responsabilidade conosco e ter conseguido entregar uma peça, tipo, com um render, inclusive, aprimorado já, né? Então, É verdade, tá muito bem feito, cara. Tá Então, bem eu, feito eu mesmo. queria fazer, assim, e eu acho que eu queria aproveitar essa oportunidade, tipo, até para agradecer vocês, porque, assim, como eu tenho esse problema de nunca fazer algo pessoal desse nível, uhum. tipo, como se fosse, daria para, logicamente, fazendo um pouco melhor, daria para entregar como um trabalho. Uhum. Eu Tivesse nunca... mais tempo também, né? Oi? Tivesse mais tempo também, porque Sim, foi sim. pouco tempo que a gente espremeu ali. Então, como eu nunca tenho capacidade de fazer isso, acho que eu até levei como uma oportunidade para levar isso como um desafio pessoal Uhum. de, cara, eu tenho que terminar, sabe? Independente de como fique, tipo, ele vai ficar o melhor na situação que dá pra fazer agora. E, cara, foi muito da hora fazer isso, mano. Tipo, eu fiquei, tipo, um dia e meio, mano, eu esqueci de comer, sabe? Ô, Você se Fábio, entreteu fazendo ali. eu É, queria pedir permissão pro meu parceiro Lucas e também um pedido ao Fábio é que essa peça tá tão legal e agora ela tem um futuro tão bom enfim, nas sugestões que a gente vai trazer, que eu queria convidar vocês a gente fazer um terceiro encontro. claro, mano. Por que não, né? Por que não? Por que não? É claro que a gente consegue ver muito do esqueleto e da, vou chamar de arquitetura e decomposição que o Fábio trouxe na peça anterior e ele aprimorou nessa, né? Mas antes da gente dar o espetáculo aí, eu quero que o Fábio só conclua aí o pensamento dele. Basicamente isso, cara. Eu tentei trazer, então, tipo, peças-chave da outra imagem que era, assim, ainda eram as caveirinhas. Eu sinto que com a ajuda de vocês, talvez eu poderia encher um pouco mais, talvez. Eu não sei se isso é uma coisa que. Porque da outra imagem era isso que saltava aos meus olhos, de tipo, Aham. aquele mar de caveiras. Então eu falei, mano, eu quero continuar com as caveiras, mesmo que elas simbolizem uma ameaça meio fraca, mas para priorizar uma história, sabe? Aham. Eu Uhum. queria trazer essa coisa ainda de uma história. E de algo dinâmico, sabe? Tendo a caçadora, porque eram isso as coisas básicas daquela imagem, Ô, independente de como Fábio, ela foi representada. conta pra gente o que que é que nessa imagem você considera que foi algo que você não conseguiu concluir muito bem. Esquece a finalização, o render e tal. É, Conta mas pra do ponto gente de vista da história em si da peça. do storytelling, de alguma coisa que você queria ter posto, não deu tempo, sei lá. Cara, eu acho que da história em si, eu acho que nem tanto teve algo que eu não consegui. O problema é assim, eu acho que pela falta de tempo, eu optei por uma, como vou dizer, um atalho, sabe? É muito mais fácil eu colocar essas caveiras aqui, no plano da frente, e Aham. para ela conseguir atacar tal, de uma forma convincente, porque aquela outra estava uma forma totalmente não convincente. Então eu acho que talvez ter algum tipo de agrupamento melhor dos inimigos, ou talvez aumentar um pouco o número, já que era isso que me fez gostar muito daquela imagem. Será que eu conseguiria talvez trazer aquela quantidade, não aquela quantidade, mas algo naquela ideia para essa imagem que Uhum. realmente pudesse elevar o nível da imagem? Isso com certeza eu não conseguiria fazer por falta de tempo, assim. Então eu fiz Entendi. o que deu para no atalho o que daria para fazer. Para otimizar o nosso feedback, o que que você faria agora se você tivesse o tempo hábil para fazer? Tipo, Talvez eu testaria algumas outras, tipo, mais inimigos, mais inimigos, mais porque posição diferente das caveiras, né?
É isso. Assim, tem testar alguns ritmos, sabe, de massas, Sim, entendi. para eles não ficarem, tipo, tudo equidistante, assim. É, mas eu não sei dizer exatamente se há algo que eu poderia fazer. Talvez, porque a ideia que eu pensei foi, que vocês falaram sobre caçadora e tal, né? Aham, aham. É, eu pensei, mas só caçadora é uma parada meio. Ainda talvez pode ficar uma coisa muito simples. Então eu falei, então pode ser simplesmente uma caçadora de recompensa, ou até uma ladra e tal, Entendi. Uhum. em que realmente ainda tem essa coisa do bom e do mal, em que a gente, talvez você queira que o mal vença, né? Tipo, que a ladra vença. Aham. É, É uma anti-herói então ali. talvez eu faria alguma coisa em que. Exato, talvez que representasse é, da onde que ela pegou esse dinheiro, ou talvez ter uma relação um pouco melhor da onde são essas caveiras, né? Porque assim, o que eu consigo entender da imagem, porque foi o que fiz, né? Então, a história que eu pensei faz sentido, Uhum. mas claramente ela teria que vir em seguida de um texto para que vocês entendessem essa história, para fazer essa ligação entre as caveiras e ela, né? É, talvez o Matheus queira comentar já e entrar alguma coisa, mas antes eu iria só pedir pro Fábio explicar um pouquinho melhor. Tipo, a relação dela com as caveiras, pra mim, é bastante, assim, dual, né? Tipo, ela tá caçando as caveiras estão contra ela. Hum. As caveiras são guerreiras também e tal, e ela também tá armada e tal, e tá rolando uma briga ali, com a caveirinha lá no fundo, né? Com as armas e tal. O que é a cidade? A cidade representa o quê? É uma vila, e a vila é de quem? E isso não foi algo que foi pensado, até porque se eu Ah, pensasse assim, eu espanaria de novo. Mas o que eu pensei entendi. foi, tipo, o do porquê esse encontro acontecer aí, nessa cidade, Uhum, tipo, simplesmente foi porque a imagem que eu pensei foi, ela pegou essa bolsa de dinheiro, que assim, logicamente essa quantidade de dinheiro não seria o porquê, talvez não seria necessariamente uma razão boa para essas caveiras irem atrás dela. hum, Mas como se ela tivesse roubado isso de alguém e as caveiras estivessem procurando nesse vilarejo e achou ela em algum tipo de taverna que ela tivesse e ela fosse obrigada a lutar nessa praça. aham, entendi. Então eu pensei como se essas caveiras fossem de algum tipo de barão, sabe? Alguém com poder, tal, alguma coisa assim, alguém. São uma espécie de minions. Exatamente. Por isso que é uma coisa que eu achei legal, que na real que vocês me fizeram entender bastante foi que aquele lance da variedade dentro da unidade e tal. Uhum. Foi por isso, isso daí era uma coisa que eu queria muito deixar nessa imagem, porque foi um clique que vocês me ajudaram a ter, que eu fiz, tipo, caramba, realmente isso é muito legal, assim. Então, tipo, Uhum, Legal, cara. por isso Eu que eu não posso. queria, só mais uma coisa, eu não Sim. queria levar o nível de nenhum inimigo, uhum, porque isso talvez faria com que eu tivesse que diminuir a quantidade dele. Então, por isso que eu continuei. Mesmo que não faça muito sentido, eu queria continuar com inimigos fracos para realmente seguir nessa direção de talvez ter mais. beleza, entendi. O Eu Matheus acho que quer vou. comentar alguma coisa, Aham, né? eu vou puxar a sardinha já. Teve algumas 10 coisas aqui que eu anotei que eu acho que vale a pena comentar. Por favor. Foi a mudança da caçadora. A gente previu na mentoria anterior de dar uma certa personalidade para aquela anja, para ela não ser o ideal do bem. E ela acabou ganhando esse sinônimo de caça. Uhum, Curioso que o Fábio fez uma tradução desse estereótipo de caçadora justamente para um personagem que é mais rústico, mais bestial, mais animal, né? Cabelo uhum, raspado, ela é bem agressiva, ela tem esses sintomas masculinos, assim, afinal ela é vamos chamar de um povo aí da floresta. Tudo isso se nota no personagem, pelas peles e tal. Outra coisa, já que tu perguntou do ambiente, Lucas, o ambiente que o Fábio escolheu, eu não sei se é porque ele está acostumado a fazer esse tipo de pesquisa, mas é que o nome daquele tipo de arquitetura que tu escolheu, Fábio, se chama Enxaimel. Já ouviu falar? Não, eu simplesmente coloquei, sei lá, arquitetura medieval. Se tu escrever, se vocês procurarem arquitetura em Chaimel, vocês vão encontrar aquele tipo de arquitetura de colono alemão e também de um povo bastante medieval, que é segurar as paredes com com as madeiras cruzadas ou em V, que foi aham, exatamente o que tu. Isso é curioso, porque isso é uma. Tá vendo ali que onde bate a flecha na caveira, em cima tem ali
as tábuas em V, que tu Uhum. botou lá atrás, Sim, esse tipo de arquitetura é arquitetura colonna, né? sim, E é isso muito bom. passa um tom bastante germânico. Eu sei que não foi o que tu quis, mas ao mesmo tempo esse tom germânico dá a ideia de quê? De medieval, colono, a vila, chão batido, cerveja, esse tipo de coisa, que é o ambiente mais medieval. Só que antes a gente tinha uma tecnoanja, né, um tecnobebo bizarro entre divindade, Exato. e agora tu coloca a gente num tempo e espaço da história, que foi o que a gente conversou na semana passada, de dar índice para os objetos, então eu achei isso bastante legal, que dá para trabalhar bastante. Outra coisa, a heráldica, né? Tem uma bandeira ali no vilarejo. Tu consegue mostrar ali, Lucas? Sim. Por exemplo, tem uma bandeira lá atrás. Ou seja, tem uma bandeira ali naquela torre, né? Esse povo é de alguém que serve a alguém. Seria legal se, ela pudesse ter a mesma bandeira ou um símbolo contrário. Porque não vai ficar claro pra gente se ela tá defendendo o vilarejo, como foi mencionado, ou ela está se aproveitando da muvuca para saquear e ganhar alguma coisa em cima disso. Então é o que a gente consegue explorar também. Mano, espera, deixa eu fazer um comentário. Cara, vocês são muito bons, velho. Tipo, eu queria ter essa facilidade de pensar, mano. Vai lá, continua. Quarta coisa, o símbolo, né? O arquétipo. Poxa, ela centralizada ali com a lua, muito massa, cara. Isso é muito boa. E sabe o que dá para aproveitar? Eu sei Hum. que a pintura tem essa cara um pouco de splash e tal. É para ser, como a gente já mencionou, uma cara bastante fábil, dinâmico. Eu sei que tu não é o cara de usar as trevas nem nada disso. Mas uma Uhum. coisa que cabe aqui, e me fez pensar, foi que ela tem recursos mais sobrenaturais do que as próprias caveiras. Né, as caveiras têm armadura de ferro, espada e escudo, enquanto que as flechas dela são sobrenaturais. Ou seja, Uhum. ela é muito mais mística que os malucos. Tipo, isso tu pensou nisso ou tu só foi elaborando e tal? Foi algo que foi acontecendo. Eu pensei assim, tipo, acho que só as caveiras, como você disse, logicamente eu não pensei conscientemente seguindo essa linha, né? Sim, Mas eu pensei, cara, tá meio sem graça. Tipo, tem que ter algo mais fantástico ainda. sim. E aí eu simplesmente coloquei uma flecha, tipo, neon que de. que, o que me ocorreu aqui? É claro que a gente vai entrar numa parte técnica e etc. Mas como ela está tampando a Lua para o espectador, e se essa toda a faixa dos inimigos que está aqui no primeiro plano, que vai se abrindo aqui para a extrema direita, e se tivesse menos luz neles? Eu sei que Hum, a física a gente ia ter que manipular pra caramba, mas e se hum. tivesse menos luz neles e a flecha vai iluminar essa escuridão que está ali? Tipo, atinge eles e ilumina partes da caveira, partes da armadura, deixando um contraste maior de luz e sombra, né? Ela ilumina. É o que eu tentei fazer um pouco, só É que nota-se, aham. eu não consegui. Aí foi realmente por falta de tempo, isso daí, tanto que tá até meio tipo desleixado aqui na Entendi. parte de baixo, mas era essa ideia mesmo. Que legal, cara. Isso é notável e ficou legal pra caramba. Outra coisa que dá para aproveitar, já que todas as janelas do vilarejo estão acesas, em vez de fazer aquelas duas caveiras, como tu falou, equidistantes lá no fundo, aqui fora, elas poderiam ser silhuetas dentro do vilarejo, ou seja, elas estão sucedendo em atacar. Poderia ter, inclusive, alguém com cara de medo, tipo um cidadão qualquer. Porque a gente precisa desse contraste, tipo, ela tá completamente derrubando todo mundo na porrada. Mas poderia ter uma equivalência de medo, defesa e ataque. Ou seja, alguém em perigo, me parece, que falta. E por último, tu mencionou algo legal, que é a sacolinha de ouro. E eu vejo que tá voando as pecinhas de ouro, mas eu não sei da onde e por quê. Por que alguma caveira também não tem essa sacolinha de ouro? Ou por que eu não vejo mais peças de ouro, sei lá, jogadas no cenário? Para eu entender que tem algo mais acontecendo. Isso pode ser pensado. O que tu acha? Então, é exatamente esse tipo de pensamento que não fez parte do projeto inicial, que ele é tão básico que ele realmente começa a mexer em composição até, né? Isso, Então, exatamente. mas é justamente esse tipo de pensamento que eu queria ter sozinho, conseguir chegar nesses questionamentos sozinho, sabe? É que tem uma. É que quando a gente faz um projeto desse, bom, a gente elabora e tem todo o processo que a gente não consegue verbalizar, tem as técnicas que a gente sabe verbalizar, e tem o Uhum. famoso tempo que tu tem que dar para a peça, né? Tu fez de um dia para o outro e tá aqui no furacão discutindo ela. Mas bem provavelmente que se tu visse essa peça daqui 3 ou 4 dias, iria te surgir naturalmente alguns desses comentários, né?
Eu imagino. Então, o lance da bandeira você comentou. Tipo, outra coisa que me fez. Ó, eu vou me jogar na minha própria fogueira. Uhum. Tipo, uma coisa que não me faz muito sentido. Que assim, por simplesmente estética, aquela torre de relógio, tipo. É, eu ia falar sobre ela. Então, tipo, eu pensei e falei assim, puta, isso aqui tá tão legal, tipo, só que não faz sentido, mas tá legal. Tipo, eu acho que na composição, eu acho que fica legal essa coisa de uns espaços, uns prédios um pouco mais largos, outros mais finos e altos e tal. É Uhum. simplesmente por estética, sabe? Que eu deixei ali. Sim. Mas Depois não, porque não faz acabou muito que sentido. funcionou legal, tipo, ficou preenchendo o espaço da composição. Mas não que Exato, que ele aí. cumpre uma função na imagem, ou Exato, de exato. E história aí é técnica. uma coisa que eu também tenho uma certa dificuldade de, tipo, aonde que é qual é o equilíbrio que a gente pode ter entre algo que, essa licença, né? Essa coisa que não tem função, que ela só serve de estética dentro de uma imagem que realmente, agora já tem um período, sabe? Que essas coisas têm que funcionar um pouco Só tem um mais, jeito sabe? de saber, só tem um jeito de saber. A pintura é um corpo integrado de formas. Lucas, apaga a torre. Se a pintura ficar desbalanceada e ela perder sentido, é porque o que tu planejou faz todo sentido na tua visão. Porque como é que se pinta? Olhando. Tá, a gente não tem mais o recurso da torre ali. Agora a gente vê que dá para brincar com nuvens, que dá para brincar com o rastro da caçadora, que dá para colocar flechas posicionadas lá no telhado, que dá para botar uma nova caveira lá em cima. Abriu-se um espaço. Aí a pergunta que a gente faz é: faz mais sentido com ou sem a torre nesse exato momento? Ficou vazio ou ficou equilibrado? Na minha opinião, ficou equilibrado, mas eu ainda vou ser tendencioso porque, cara, eu fiquei 20 e poucas horas nessa imagem, sabe? Tipo, Sim, eu vou sim. gostar ainda da torre. Mas eu entendo que, tipo, tirando ela não faz tanta diferença mesmo, na minha opinião. É porque você pode dar o mesmo efeito com as nuvens, né? Você pode simplesmente pôr uma coluna de nuvem aqui. Exato, a gente está brincando com massas, né? E daí a pergunta que a gente quer fazer é: o quanto a torre está ajudando a contar a história? Na verdade, a gente já tem o suficiente para entender em que período a gente está. É uma vila, ela é mais ou menos avançada. A torre do relógio não vai me acrescentar muito. Uhum. Inclusive, naquela bandeira onde o Lucas apagou, pode entrar um relógio. Enfim, a tal da brincadeira de como se conta vai começar a surtir efeito a partir de agora. Vamos criar então dois exemplos. O que você acha, Lucas? Vamos sim. Só uma coisa, tipo, eu apaguei essa bandeira justamente para falar desse contexto que a gente estava discutindo, que era da onde são esses minions e da Uhum. onde é ela, né? Sim. Que nem o Matheus disse. Se ela for dessa cidade e tá protegendo a cidade dos minions, vale muito a pena ela ter um símbolo igual, É, sabe? as mesmas cores, a mesma É, faixa, né? mesma cor, mesma faixa, mesmo símbolo, mesma coisa, assim. Uhum. Talvez não algo tão óbvio, mas cores semelhantes é um bom começo já, Sim. né? É, se isso fosse uma cidade dos minions, a não ser que Hum, tivesse um contexto amparando, tipo, uma história do tipo, eles vieram e agora eles são guardas que cuidam de uma cidade que é humana e tal. boa. Sem isso não dá para saber. Talvez fosse até interessante transformar essa cidade em algo mais tenso, mais tenebroso, sei lá. Agora que tu falou, cara, me parece fazer mais sentido e dar uma carga bem mais interessante se a cidade for realmente dos Minions. É Se porque eles ela tá tomaram tocando ela. terror aqui, né? É verdade, eles podem ter agora uma espécie de faixa no escudo, no capacete, na cintura, que denomina o mesmo símbolo da cidade ali. O É, que mas que que você nem. acha, Fábio? Então, seguindo esse lance do Fábio, desculpa te cortar, Fábio. Não, pode falar, pode falar. Só um adendo, tipo, se essa cidade fosse dos humanos, humanos com magia, que fosse, né? E os Minions estão tocando terror e ela veio pra salvar, seria muito legal também fazer a cidade meio destruída, né? Porque eles Uhum, estão vindo pra cá destruir, né? uhum. Pensei até, não sei o que o Fábio quer, isso que a gente está aqui para fazer, né? Mas, por exemplo, se estivesse pegando fogo, por exemplo, já resolve um pouco, né? Se eles tivessem, aqui tem um carinha tacando Interessante. uma tocha aqui, né, e tal, e alguma pessoinha correndo aqui atrás, tal, e, tipo, esse cara aqui poderia muito bem estar aterrorizando um cidadão de bem aqui, né? É, Eu acho que. a lógica da pintura, já vou te passar a palavra, Fábio, é que Ah, ela que tá entrando nesse cenário atacando, né? Tipo, o cenário já tá coexistindo, é ela que vem de fora, por causa da atitude e tudo mais. Uhum. E o que eu aí, imaginei foi algo como se fosse, tipo. É, pra. Como se talvez esse vilarejo fosse.
tivesse como se fosse um rei em que os guardas deles são essas caveiras então tipo fosse meio algo que normal, sabe, eles andarem pela cidade. Isso talvez pode ser, muito claramente, pode ser eu querendo arranjar uma desculpa para manter esse cenário. Sim. Um pouco, talvez. Mas Mas isso casa com o que o Lucas falou dessa cidade já ser deles, por algum motivo. E aonde antes tinha a Torre do Relógio, então poderia ter a Torre de um Castelo e se vê um soberano lá em cima gritando. Só que o que a gente vai ter que encontrar, o símbolo adequado, é que ele faça parte do exército de caveiras também. Que daí já fica distante pra caramba, né? Ele tá lá longe, no topo da coisa. Ele pode estar numa das sacadas dessas janelas próximas, inclusive. Talvez isso aqui possa virar uma sacada e tal. Exato. Um castelo maior e tal. eu acho que talvez fica mais fácil. Eu acho que, tipo, como vai ficar muito longe, eu acho que não vai dar. Então, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui pode ser um castelo enorme. Pode simplesmente fazer assim. É uma possibilidade, tá? Não é que a gente quer enfiar em símbolo. Não, sim, é que não, continua. É que, na minha opinião, tipo. Ah, tá. Talvez você tá conseguindo fazer de uma maneira legal. Porque o que eu tava imaginando é, tipo. Será que. Nessa composição, tipo, jogar uma parte tão importante da história pra um canto. Lembrando que a gente lê a maioria das pinturas da esquerda para a direita, e a gente vai ter o soberano à esquerda, que começa na leitura da obra, o centro atacante, que é o nosso anti-herói, ou a caçadora, e aqui no clímax da pintura, que seria a direita, psicologicamente, tem as caveiras, então tá tudo enquadrado. Só que a partir disso, talvez a pintura fique um pouco sobrecarregada de elementos, né? Tem muita coisa acontecendo agora. E claramente ele tá numa perspectiva errada aqui, né? Tipo, ele tá muito grande pra distância que ele tá. Mas isso tá meio que uma massa mesmo. É a ideia, tipo, por exemplo, ele pode estar aqui em cima gritando assim, falando matem e tal. Sim. Né? Tipo, ele pode ter uma tocha e alguns dos soldados têm uma tocha. Daí a gente faz o link direto de que todos trabalham junto. Exatamente. Então, uma coisa que eu queria comentar só rapidão é que eu acho que o comentário do lance das bandeiras, vocês estavam comentando, talvez isso me fez entender o porquê que eu gosto tanto de, tipo... Eu sempre tenho ideias de imagens sobre tentar linkar alguma coisa de esporte, assim. Eu acho que talvez isso seja uma maneira muito fácil de eu conseguir linkar, tipo, times, sabe? Como se fosse um lado contra o outro, um azul contra o vermelho. Sim. Como foi naquela outra imagem, assim. E agora, o tom disso me agrada algo realmente um pouco mais alegre, não tão tenebroso, assim, como o Lucas gosta. Mas a ideia era, Fábio, é fazer Fábio, não importa se tem cores mais, entre aspas, otimistas, mas tu quer que essa imagem se torne um pouquinho mais dark? Não, eu não tenho muita direção para onde ela tem que ir. A única coisa que eu fiz foi fazer funcionar, tipo, sabe? Agora tendo essa análise um pouco melhor do que pode ser feito, de contexto, de storytelling, eu acho que, tipo, eu não tenho nem algo que tá fora da mesa, sabe? Entendo. O que vocês acharem que realmente pode ajudar a contar a história. Até porque eu quero aprender a utilizar essas coisas, sabe? Ter esses tipos de pensamento que vocês estão falando, que eu já poderia ter tido para não ter feito essas... Me parece que a narrativa, o contexto que tu deu, as transformações, já são maduras por si só, mas só por um quesito de tempo, que foi muito ligeiro para fazer tudo isso, tu perdeu o arquivo, inclusive, mas o meu ver, se fosse para pontuar, entre aspas, algo negativo, é o tempo de pesquisa, do tipo, tu foi usando as tuas bibliotecas mentais de alguns estereótipos medievais, tu foi utilizando as bandeiras de forma um pouquinho ingênua, mas que são altamente aproveitáveis, sabe? Que, como eu falei no início, se te desse mais 2, 3 dias, isso claramente ia tomar uma forma mais madura, tenho certeza. Eu não sei. Eu não sei se eu concordo, mais maduro, sabe? Eu não sei se eu concordo, sabe por quê? Porque aí já entra o meu problema da ansiedade. Tipo, você não concorda que você teria produzido algo se você tivesse pensado tanto assim à frente, é isso? Né? Porque o meu problema, às vezes, é pensar demais a ponto de não chegar a nenhum resultado. Sei, você tem tantas possibilidades que acaba que... Na real, eu tenho como se fosse, tipo, alguns
alguns preconceitos, assim, talvez poderia dizer, tipo, de achar que, uma coisa muito clichê, como eu até comentei na outra encontro que a gente teve, e acabar largando aquilo. Então, tipo, então o que eu fiz na real foi, cara, eu vou fazer um desenho. Sei. Depois, e eu vou tentar, tipo, vestir esse desenho com alguma coisa, e depois que eu tiver alguma coisa um pouco mais concreta, eu vou inventar uma história pra ela, do que ao contrário. Uhum. A ideia é que fosse o contrário disso. Então, porque o meu problema justamente é o contrário, de eu vir com um conceito totalmente preparado, porque aí eu já começo mano, a entrar em uma espiral de ansiedade, na real. Vocês lembram um texto que eu colei para vocês à parte semanas atrás sobre... Foi um escritor que fala, eu escolho um símbolo como armadura, por exemplo, e espero que esse símbolo se comunique para mim em todas as suas possibilidades. A armadura me lembra coisas medievais, medievais me lembram reis, reis me lembram guerras, guerras me lembram etc, etc. Então ele pega um símbolo primeiro e deixa ele se expandir. Tu não, né? Tu desenha, como tu falou, e tu, na verdade, é tu que gera essas possibilidades, né? Foi o que eu fiz dessa vez, porque assim, cara, eu tenho uma tremenda dificuldade de fazer peças pessoais, sabe? Então, tipo, foi algo que eu acabei tendo que apelar porque eu tinha um prazo. Uhum. Deu uma travada? Eu tô online? Deu uma pequena travada, mas concluiu a Deu frase. pra entender, deu pra entender. Beleza. Tu usou do prazo para se motivar e usou essa energia e concluiu. Exato. É curioso E isso, o Fábio. que acontece, Fábio, que você sente tanto impedimento para fazer as suas peças pessoais? O que exatamente você pensa quando você tem o tempo livre e acaba que não consegue? Cara, eu acho que às vezes é um lance de achar que eu não tenho. Eu não. Não que eu não tenho, que eu não tenho alguma história boa pra contar, Uhum. sabe? Ou algo. Mano, é totalmente irracional, sabe? É algum problema que eu tenho que resolver com a minha psicóloga, assim, sabe? Não é um problema, assim, exatamente com arte em específico. Mas, assim, ele chega a um nível tão forte que às vezes parece que até eu esqueço de como fazer. Cara, se vocês fossem ver os primeiros desenhos que eu fiz, tipo, que eu já tinha começado a pintar até, Uhum. cara, tipo, parece que eu voltei há 2 anos atrás, sabe? Mas é assim, em questão de, agora, em termos mais de arte mesmo, é esse lance de criar uma personagem em que, assim, ela não seja um estereótipo, em que ela realmente seja alguém com mais... que tem algum twist mais fresco, assim, né, sabe? De não Sim, ser total. algo simplesmente feito por fazer. E uma história que faça sentido para essa personagem a ser contada numa história, sabe? Porque eu lembro que quando eu tava fazendo o curso do Ian, a maioria das coisas, a maioria não, todas as coisas que eu fazia, eu lembro que era uma coisa muito batida, assim, parecia que era muito de graça, muito aleatório, que não foi pensado, até porque realmente era isso. Mas assim, eu não conseguia criar uma história ficar atrelado àquele personagem, àquela imagem, sabe? Parecia muito mais aquelas splash. Eu não sei se existe isso, né? Mas assim, nem parecia tanto splash porque parecia uma imagem meio aleatória, assim. Uma coisa Uhum. muito mais técnica, de tipo, olha o que eu sei fazer, olha como eu sou bom, do que simplesmente utilizar esse meio da splash ou de qualquer outro tipo de arte para eu contar uma história, sabe? Então, independente se fosse uma splash ou não, naquela época, eu não ia conseguir fazer pelo fato do psicológico, sabe? Sei. E o quanto que isso te limita, né, cara? Porque, assim, o que a gente está tentando ajudar é exatamente a produzir algo que tem um certo embasamento em pesquisa. Uhum. Só que também não há problema você querer produzir algo por produzir, certo? Eu faço isso o tempo todo também. Saio Não, eu até pesquisando tudo que eu quero preciso fazer pesquisar. isso. É. Ah, Só que por uma questão de eu sou desenhista, eu quero produzir, eu vou lá e desenho o que me vem na cabeça, né? Pode ser o que eu não vou pôr no uhum. portfólio, às vezes às vezes não, às vezes é só porque é bonito e tal.
Mas o quanto que isso te trava até para uma coisa que nem precisa, né? Tipo, você realmente se sente meio travado com isso. É tipo, assim, basicamente eu tenho uma dificuldade de começar. Depois que eu comecei com a ideia, eu não preciso nem ter, tipo, algo desenhado. Uhum. Mas, assim, ter alguma ideia boa, aí é um pouco mais fácil. Mas o meu problema é muito mais o começo de ficar, tipo, não, que história batida, sabe? Sim. Mas, que nem essa daí, é uma história batida, cara. Tipo, eu usei um tema batido, uma personagem batida, tipo... Mas eu acho que ela ficou muito legal, porque eu passei por todo esse processo, sabe? Tipo, Uhum. Sim, sim. fez valer a pena, assim mesmo. Cara, Eu tava. Desculpa, Lucas. Não, eu ia dizer que, tipo, você fala que é uma história batida e tal, mas você pode, com poucas coisas, você pode tirar esse batido, entre aspas, dela, Sim. né? Que é o que a gente propõe a fazer aqui. Não, é o que vocês estão fazendo. Eu escutando o que o Fábio diz, me faz pensar que ele não está olhando para ele da forma que ele poderia, de forma criativa. Só nesse teu discurso agora sobre o teu sentimento sobre a criação, eu vi uma infinidade de temas. O próprio sentimento de começar a criar, a própria ansiedade, a Uhum. ideia das infinitas escolhas, dos infinitos sacrifícios ao criar. Por que isso nunca foi um tema para te pintar, inclusive? A escolha do artista, o sacrifício, a ansiedade. Tu Cara, teria, tu eu teria já interesse, pensei nisso. sim, tu teria interesse em concretizar essa ideia? Tipo, se tu tivesse que escolher um período, por exemplo, a gente vive agora nesse período contemporâneo. Uhum. E tu é um artista que está num mercado onde o tema fantasia, o tema jogos, mercado lúdico e público infanto-juvenil é o que povoa os teus olhos. Pega esses ícones, pega esses signos, não tem problema, mas pega um sentimento que é humano e é igual para todo mundo, que é a ansiedade da escolha, a dificuldade de dizer não, de dizer sim. Como tu pode encarnar um sentimento que é puramente humano com os signos atuais? Esse é um grande desafio que eu acho que tu ia se ver muito nessa matéria. O que tu acha? Sim, eu acho da hora. Eu acho que só de pensar um pouco assim. Agora eu já fico já meio tipo, "Ih, caralho, tipo, a ansiedade já bate já. Mas é justamente isso, sabe? Então, Ô, Fábio, usa o teu arcabouço. Essa palavra é legal, né? Arcabouço. Hum. Usa tuas próprias dores para gerar um tema íntimo e só teu. Só que ao mesmo tempo é uma dor tão de todos nós que, obviamente, não vou usar a palavra óbvio, mas que certamente de alguma forma chegaria em todos nós. Sim. o que me chama a atenção, Fábio, quando você fala disso é que você também curte, até olhando para o seu portfólio e tal, você curte imagens que são vibrantes assim, com esse tema divertido, né? Mas os temas que você traz são bastante obscuros, né? São difíceis, são coisas que... Você tá falando do meu discurso, né? O seu discurso. O seu Aham. discurso é tipo, eu sofro com isso, é difícil, é complicado, eu tenho ansiedade, isso me limita e tal. E os temas que você quer pôr nas imagens também são diferentes, né? O que eu estou dizendo não é que você deva abandonar o que você quer fazer nas suas imagens, mas que agora você tem duas possibilidades, né? Você pode tanto fazer uma imagem alegre e tal, e vibrante, quanto você pode também explorar um tema que pode ser obscuro, como ansiedade e tal, sem medo, porque é o que você realmente às vezes sente com a coisa. Eu acho que tem uma coisa que eu não sei se eu falei com vocês, eu acho que não. Mas parece que, de certa maneira, todas as coisas que eu fiz ou que eu faço foi porque alguém me ensinou. As coisas que eu não sei responder é porque alguém não me ensinou, sabe? É como se, Uhum. tipo assim, tem vezes que eu chego a pensar, nossa, isso tá virando uma terapia mesmo. É, tem vezes que eu chego a pensar, tipo, cara, ninguém me ensinou a ser artista. Tipo, como que eu tenho que agir? Tipo, sabe, Uhum. o que eu tenho que fazer com certa inspiração? Ou talvez, será que eu tenho que ter inspiração para começar o assunto? Uhum. Essas são as perguntas de ouro, porque a gente sempre aprende de forma sistemática a ver o que um engenheiro faz, ou um padeiro, ou um professor,
ou um ciclista, ou um cara que limpa prédio. Tá tudo bem claro o começo, meio e fim da atitude deles, né? Mas sempre tem esse romance em cima do que faz um artista, né? Transgredir a linguagem, gerar imaginação, concretizar uma ideia, ilustrar uma camiseta, criar uma música que fale de política, ou criar uma música que faça do amor. Então, só que tudo isso a gente já aprendeu com os artistas que encontraram os seus próprios temas, né? O que a gente está tentando aqui é encontrar o que Fábio gosta, né? Então, eu acho que tu botou o ponto principal, que é entender que tu até agora seguiu uma esteira de uma certa educação e seguindo o mindset de um certo alguém. E li mais recentemente num livro bem interessante que mencionei na mentoria passada, que é do Maria Hilke, que é um poeta, e ele fala que todo artista tem que ter um certo nível de ingenuidade e desconhecimento de certas técnicas, para que venha naturalmente essas dúvidas que tu tem por meio do teu trabalho. Por exemplo, a gente descobriu que tu é um cara dinâmico através das tuas composições, e que por mais que tu traga temas que são bem contra o mal, a maldade, a malícia contra certa coisa, sempre um embate. Só que é um embate com certo tom de esperança. Então eu acho que tu é esse cara. Tu é o cara da dúvida, tu é o cara da crítica, mas tu tem sempre um ato de esperança. Por que não encontrar temas que conjuguem esse Fábio? Entende o que eu quero dizer com isso? Sim, eu acho que tem. Eu queria até perguntar pra vocês se também tem uma grande diferença entre que nem a leitura que o Lucas fez. Ainda mais porque ele realmente é um psicólogo, então isso me deixa meio preocupado. O lance de assuntos sérios e tal. Porque versus o que eu faço. Eu acho que tem talvez isso seja a forma física em que isso se concretiza, o que concretiza na real o que eu penso sobre eu mesmo, né? Qual é a imagem que eu tenho sobre mim mesmo e qual é a imagem que eu quero que as pessoas tenham de mim. Grande relação. Uma boa relação mesmo. Então, tipo, que na real eu sempre achei que eu sempre sou o cara que faz piada, o cara que gosta daquela parada. Eu odeio coisa triste, cara. Sim. É difícil. Por mais que os meus papos sejam esses, sabe, meio down, assim, O pessoal que não conhece o Fábio, saibam que ele é o garoto de ouro, garoto otimista, brincalhão, sempre disposto, né? O cara tá sempre fazendo piada. Né? Aqui ele tá abrindo a consciência e o coração dele, né? Os dores dele. Não, total. Então, tipo, essas coisas que eu tô falando são coisas assim que eu penso, tipo, aqui, cara, na hora que eu tô trabalhando, na hora que, tipo, na real, na hora que eu não tô trabalhando, né? Na hora que eu tô sentado tentando fazer alguma coisa. E, tipo, são essas coisas que mais deixa... Não sei, talvez faz valer a pena, ou talvez faz isso se tornar difícil, sabe? Essas coisas assim. Entendo, cara. É curioso, Fábio, porque uma pergunta, se tu pudesse escolher assim, esse artista romântico, esse personagem artista, que artista tu seria? Tu seria o cara que sofre o mundo, que tem tuberculose, que é o poeta? Tem tuberculose, sabe esse artista que tá com doença? Nossa, não, cara, eu não gostaria de nada disso, nada perto disso, cara. Por que tu acha que tu tá bem paralelo com com a tua persona artista e a tua persona particular, Fábio, assim? Não, então, isso daí é uma coisa que eu não sei responder, isso daí eu preciso de um psicólogo. Tipo, porque é uma coisa que eu venho pensando bastante, cara, do lance de que, cara, o que eu faço hoje, ele é um resultado dos hábitos que eu tive durante todos os anos que eu comecei a estudar. Então, tipo, pelo simples fato de ter que me encaixar no mercado, você escolhe um estilo e que você segue, e então, depois que você, por exemplo, é uma coisa que eu tava falando isso daí, não sei, não lembro com quem, eu também tenho uma ótima memória, é que assim, cara, você trabalha porque você quer dinheiro. Aí depois você trabalhar muito, você já não quer mais dinheiro porque você tá de saco cheio de trabalhar. Você quer descansar. Uhum. Então, é nessa hora que você começa, tipo, a pensar, analisar as coisas, sabe? Puta, então, se talvez isso daqui, o que eu tenho feito, vale pro mercado, mas será que vale pra mim? É a pergunta, né? Se o fim último não fosse a monetização, tu estaria ainda fazendo isso? E como, né? Tu estaria narrando alguma imagem se o fim não fosse um produto ou um dinheiro? Isso não é papo socialista, mas se fosse só o fim fosse Fábio,
O que tu estaria pintando? Eu tô procurando isso. Entendo. Tipo, tanto que assim, provavelmente o que eu faria foi o que eu fiz agora. Que eu fiz pra vocês. Porque assim, eu não tenho algo em específico, como vou dizer? Algo que é essencialmente eu que eu ainda não sei, ou que eu talvez eu sei e não esteja usando porque eu quero atingir um nível de mercado. É Mas tu, simplesmente. Ah, isso a gente até perguntou um pouquinho na entrevista da mentoria passada, é que de certa forma não, tu já ingressou as empresas símbolos que tu buscava, sim. tu teve essa disciplina, tu conseguiu replicar, copiar, dar maturidade, e agora tu está fazendo o ciclo inverso, que é, ok, atingi o que eu queria mercadologicamente, agora eu quero saber o que eu quero individualmente no meu espaço particular. Então, querendo ou não, é um ato de desconstrução. Porque como tu falou antes, tu até agora seguiu o padrão dos professores. E que de forma, até como tu falou, se jogando na própria fogueira, vou fazer isso comigo mesmo agora, em tese, o que a gente faz agora, por mais que a gente desconstrua um ídolo anterior, a gente vai construir um novo. Porque como tu falou até agora, tu, de certa forma, vai seguir. Eu acho que todos fazemos isso. Seguimos padrões de linguagem de pessoas que a gente admira, ou de pessoas que a gente paga, ou de pessoas que a gente espera que nos dê resposta. Né? A gente pode te dar uma luz e daqui um ano, dois, essa mesma luz pode ser o que te sufoca, vamos ser honestos, pode ser. Né? Então, sim, tudo isso é muito difícil de lidar, e vamos ser Eu acho que honestos também com pode isso. ser o contrário, cara. Acho que também pode ser o que na real foi o que acontece toda vez comigo, assim, e demora pra eu entender que eu tô no meio desse ciclo de vocês me ensinam alguma coisa, por exemplo. Uhum, Quando eu comecei a fazer aula com você, Matheus. sim, Muitas coisas vão cair realmente a ficha, cara, depois de 2 anos. Tipo, esse nível de ilustração era o nível que eu queria ter chego naquela imagem anterior da Anja. sim. Por isso que eu quis manter essa mesma ideia, sabe? Uma coisa dinâmica e tal. Porque lá atrás, tipo, meio que eu tava devendo pra mim mesmo, de 2 anos atrás, assim. Eu enxergava isso, mas eu não tinha a capacidade de fazer isso. Eu acho que o que a gente está falando aqui é de tempo interno, né? Eu tenho falado, a gente tem conversado muito sobre isso em sala de aula aqui, Hum. que é, a gente vive um momento, esse papo de tiozão de tipo, não, o WhatsApp é tudo muito rápido, o Instagram, a vida é coisa rápida, o jovem não presta atenção mais em nada. Em parte isso é besteira, mas em parte de verdade, o cotidiano hoje nos mostra uma realidade mutável, todo dia cai por terra um símbolo e cresce outro. Só que o nosso tempo interno, o tempo consciente, o tempo biológico, o tempo do eu, ele não é igual ao tempo do cotidiano. Então, o que tu está falando agora, de fato, é a maturação de 2 anos atrás. Então. E é bom que a gente se conscientize que é possível que demore mais um ano, dois, para cair fichas de hoje, para todos que estão aqui presentes. Não, isso com certeza. Tanto que os papos, como eu disse outra vez, os papos que eu tive com você nas suas aulas ainda não caíram totalmente. Tipo, Sei. sabe, como as próprias perguntas que eu falei que eu tenho sobre mim mesmo, né? Se eu soubesse responder, talvez as fichas já teriam caído e tal, né? Mas ainda não tá tão claro. Então isso quer dizer que, assim, quando cai a ficha, é muito fácil você reconhecer. Então, ainda tá no meio do termo ainda, assim, eu sei que vai Sim. demorar mais um tempo pra cair. Eu vou dizer que isso que tu está contando para a gente agora, eu vejo como uma virtude tua, é uma virtude de exploração, uma virtude da dúvida, uma virtude de tentar abraçar o mundo, abraçar a si mesmo, e por conta disso é o que traz a riqueza das tuas peças, cara. Então eu diria que é mais uma harmonização contigo mesmo do que. Eu não sei se tu quer exterminar isso da tua consciência. Tu gostaria de ser menos assim? Não, cara, tipo, eu tô meio que curioso pra saber onde isso vai levar, sabe? Tipo, eu acho que desde quando eu vi tudo, assim, eu já faço terapia faz um bom tempo, então, mas depois que eu vi Sim, uma entrevista do Luzi falando que, tipo, cara, mas tem que se conhecer mesmo, sabe? Não pra você sim, realmente fazer peças de fine arts, assim, sabe, que representem o inconsciente sim, coletivo, sim, coisas, Uhum. mas simplesmente, cara, pra você entender que aquilo é algo seu, ou tipo, não, isso daí não é algo meu, mas talvez seja algo que eu queira ter.
E aí depois que eu vi essa entrevista dele, eu falei, cara, então é agora mesmo que eu tenho que, tipo, realmente ir na psicóloga. E desde então, tipo, faz, sei lá, um pouco mais de um ano, eu acho, cara. Tudo que eu faço fora da arte é uma coisa totalmente focada de quem sou eu. De ler livros, sabe? De realmente perguntar para amigos de tipo, cara, eu lembro que até perguntei uma vez para uma amiga minha de, meu, eu sempre falo que tal pessoa faz tal coisa, mas será que eu também faço e eu não sei? Será que eu sou o cara hipócrita aqui? Boa, boa. Numa dessa tu não se reconheceu naquilo que tu sempre desejou, né? É, Uhum. Interessante, cara. Isso é interessante. Mas a gente chegou aqui no papo final, né? Que é o conheça-te a ti mesmo. Que é sim. o que vai gerar todas as dúvidas, todos os filmes, todas as peças. Lembrei agora que lá no primeiro Matrix, lá na cozinha da Oráculo, na cabeceira da porta, tem conheça-te a ti mesmo. É verdade. Tem essa parte, né, que eu não sei se agora é em grego ou em latim, que é o temek no se, não sei, não lembro qual das línguas eram, mas é isso, é uma coisa já universal do ser humano, e se a gente começar a explorar mais, a gente acaba entrando aqui no território da psicanálise, que não é tanto o foco, apesar de que a gente sempre vai dar umas pinceladas, né. É. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre as mudanças que o Lucas fez agora. Cara, eu acho bem da hora. Eu gostei das bandeiras ali um pouco mais. Tu fez 3 símbolos distintos, Lucas, para pensar? Aqui? É, Não, eu só fiz garrancho mesmo. tá. O que eu tô pensando aqui, antes do Fábio abordar e falar um pouquinho mais, é assim, eu pensei, bom, se os Minions estão sob o domínio desse carinha aqui, que pode muito bem sair daqui, mas a cidade, então, talvez esteja um pouco modificada a gosto deles, né? Sim, Porque o que acontece? Numa imagem, se você não tem os descritores do que está acontecendo, ela praticamente não diz isso, a não ser que tenha um texto. Então, se essa cidade é deles, por mais que seja uma cidade humana que eles estão ocupando, talvez seja interessante deixá-la um pouco sombria, se eles são sombrios, né? sim. Sim. Para dizer isso. Então, eu peguei o banner e peguei a cor da caveira e do banner e tentei trabalhar as duas cores e tal. Se as caveiras que tivessem as magias, eu com certeza faria alguma coisa com a magia. Mas eu gostei muito da relação da lua e da flecha. Parece que ela tem alguma coisa, sabe? Eu ia falar isso. Tem uma Que correlação com a talvez noite, com a energia lunar, algo assim. ela tenha uma relação com a lua que talvez você possa até explorar mais. Inclusive no design dela, talvez um pingente de lua, alguma coisa assim. Aí, mano, você viu como vocês conseguem fazer umas relação tipo. Mas é porque tá pronto pra nós. Fábio, Já. a É gente só partir tá isso do lendo, começo é muito difícil, a sabe? gente tá lendo, a gente tá lendo a potencialidade da tua própria composição. Ou É. seja, se a gente usar a palavra inconsciente, não é verdade, é do teu consciente, dos teus saberes, né? É, Pensa Lembra que assim, a única coisa que pensa eu assim, pensei Fábio. foi a única coisa que eu fiz conscientemente da Lua Hum, foi que uma vez eu tava conversando com o Gabriel Rubio e ele falou assim, cara, você quer deixar uma pessoa, um personagem forte? Faz ele com uma câmera de baixo olhando pra cima. Agora, quer deixar ele mais forte ainda? Coloca ele na frente do sol. Eu falei, porra, então vou colocar na frente da lua, tipo, porque de dia não daria um mood legal pra essa peça. aham. E daria esse contraste, né, gráfico, muito fácil de ler. Mas foi só isso, sabe? Agora, realmente faz muito mais. É exatamente esse clique que daria um twist pra deixar a personagem original. sim. Faz ela, por exemplo, ela tem essa pele aqui, né? Essa pelagem aqui. Uhum. Tenta explorar temas como lobo, lua, noite mesmo, talvez corvo, talvez, sei lá. Tenta explorar essas coisas. E lembrando até de algumas coisas que nem... Você lembra? Você foi naquele workshop do Evan, né? Do Evan Foi, Amundsen. foi. Você lembra que ele fala de combinar signos opostos na cultura? Não, cara, pra mim aquilo foi um grande blur, assim. Mas fala, por favor. Ele falava basicamente assim, para você criar um personagem interessante, às vezes é importante você misturar elementos que são contrários. E ele mostrou um exemplo de um personagem que ele fez que era um berserker mago. Era Sim, um cara, eu não lembro a imagem para procurar ela fácil, mas eu a sei qual que gente é. deixa o link depois. É um berserker mago, é um carinha careca assim com uma vara, uma Aham. varinha, né? E ele tá bravão, parece que ele tem um machado também e tal. E são duas coisas opostas. Mago e Berserker não são
juntos, né? São personagens distintos na cultura do RPG. O que talvez você possa fazer seria combinar símbolos opostos também. Por isso que tu botou aquela silhueta nas janelas. Ó, aqui, ó, eu coloquei a imagem pra você aí, Lucas, no chat aqui dos. Porque essas janelas que tu mudou ali o design, Lucas, elas lembram o Oriente Médio, né? Então a gente vai ter uma arquitetura um pouquinho do Oriente e um pouquinho do Ocidente, que traz esse tom exótico para a pintura, inclusive nas referências. Então, e aí outra pergunta que eu queria fazer pra vocês. Até onde também é seguro você trabalhar com, sabe, qual é a quantidade de referências pra você fazer algo interessante? Porque é justamente nesse assunto em que eu falho, porque às vezes eu acabo abrindo tanto espaço que aquilo já não tem um foco, sabe? É só tu não começar a pendurar coisa só por pendurar, entendeu? Do tipo, antes o Lucas mencionou, ela pode ter um pingente da Lua. A gente vai desenhar e vai ver o quanto isso fica redundante, sendo que a gente já tem a própria Lua na composição e as flechas são feitas de algo sobrenatural. Então, querendo ou não, é um teste de escolha e sacrifício. É um teste. É um teste bruto no desenho em si, né? O segredo que eu encontrei para lidar com isso, que talvez seja que você tá realmente sofrendo com isso, é Uhum. tipo assim, se eu vou fazer isso que a gente está comentando, de pegar elementos e começar a pendurar e ver o que fica bom, é o quão disposto eu estou a sacrificar a imagem e o pulo do gato tá indo tipo, beleza, achei esse novo símbolo que é, vamos supor, ela de espada, sem arco, e tacando uma magia com a mão e tem um pingente de lua e ela virou bruxa agora. O Hum. quão melhor isso fica? O quanto de apego eu tenho com a imagem? O quanto de símbolo eu tenho que sacrificar para ter o que eu tinha antes ou o que eu tenho agora? E, no geral, o quão satisfeito eu vou ficar? E aí Perfeito. você tem que pesar a sua realização pessoal de produzir uma imagem em tempo X, a sua realização pessoal de fazer a coisa, o trabalho, se é para cliente ou não, se ele está disposto a mudar, se vai ficar melhor mesmo, se não vai. Se é uma neura, tipo, não, beleza, eu simplesmente queria testar e não deu certo, vou voltar. O segredo é tá aberto para você não ter que, tipo assim, beleza, vamos mudar isso aqui, guarda do jeito que tá e depois compara. E se dá a possibilidade de, tipo, beleza, eu vou realmente testar outros símbolos. Eu vou pegar esse catedral, eu vou fazer isso aqui e virar uma catedral, sabe? Vou tirar os bans, vou fazer virar uma catedral. Vou transformar esses minions em humanos e ela em uma criatura sobrenatural, tipo um elfo, sei lá. Deixa eu só compartilhar minha tela rapidinho com vocês, só para dar, Para aqui. dar mais força no contexto do Lucas. Nada demais. Eu só queria comentar uma coisa antes. Que eu entendo o que você diz, Uhum. só que eu sei que se eu for fazer sozinho isso, talvez eu ainda não tenha a mentalidade certa, necessária para fazer isso hoje com calma. Mas eu Sei. entendo o que você quer dizer. Você ia ficar perdido em tantas coisas para fazer, seria isso. Tipo, eu conseguiria talvez seguir isso, mas no final talvez eu acabaria ficando no mesmo problema, sabe? Mas você pode fazer isso, um exercício disso com sketch. Antes de você realmente começar uma ilustração e pintar ela, sabe? Fazer com Talvez seja uma manchas, coisa fazer com interessante pra gente fazer linhas que semana que vem. você. Talvez. Então, A manda imagem, aí, Matheus, o que você pretende. a imagem atual se tornou uma espécie de caçadora num vilarejo de malvados, da qual ela ataca, na qual ela luta, na qual tem um embate contra um tirano. São várias coisas que a gente lê naquela imagem. Nesse estilo aqui que eu retirei do filme do Battle Angel Alita, né, aquele que é um mangá, etc. O que Uhum. vocês leem dessa imagem? O que está disposta nela que a gente consegue narrar? O que vocês conseguem interpretar daqui? Primeira coisa, a gente tem uma pessoa. O cérebro, ele avalia as coisas que a gente dá nome e a gente reconhece primeiro. O corpo e a pessoa é a primeira coisa, afinal somos humanos. Para Uhum. Uhum. vocês, essa mulher que está ali, qual que é a etnia dela? Eu preciso ver melhor essa imagem. Pra mim, eu imagino negra. É uma mulher que parece negra por causa da densidade do cabelo, por causa de como reflete na pele, talvez A por pele tá causa. muito escura, né? E tal. Tá muito Sim. escura, talvez não, talvez ela possa se tornar branca, dependendo do ponto de vista. Enfim, aqui algumas leituras que a gente faz. Ela parece ser alguém que é agressivo, passivo, que espera, que vai atacar. Passivo.
apesar do porte físico dela, ela tá de boa, assim, ela tá paradinha. Não tá É que a gente pronta, consegue, com poucos traços de luz, perceber que o rosto dela parece meio sereno, querendo ou não, né? Da ela tá boca. com a sobrancelha levantada, ela não tá Isso. assim, E tipo. daí ela usa uma bolsa, Nada. uma roupa completa, não tem um design que abusa de pontas ou de proporções esquisitas que possam dar um tom para ela também esquisito. Ela parece estar de salto também, né? De salto, bem arrumada, Ela tem tá um andando propósito. calma. Assim. Uhum. Isso. E a gente tem o quê? Esse chão iluminado de roxos e verdes, que Aham. parece ser uma luz feita de energia elétrica, de neons, e de uma cidade que tende ao diferente, tende a alguma modernidade, mas não sei quanto. E o que eu pergunto para vocês é, até para adicionar na pintura, o quão legal seria se a pintura atual do Fábio, é só uma ideia, para a gente pensar isso que tu falou antes, Lucas, Sim. Aham. não tivesse a lua explícita, mas tivesse todo olha que poético, um banhar de luar, né? Tipo, as caveiras e a personagem principal tá numa silhueta que tende ao místico por causa da luz da lua, e as flechas dela iluminam parte da composição, que foi o que eu mencionei antes. Eu acho que isso que o Lucas falou antes, do tipo, o que é que tu quer contar? Tu quer contar que essa luz vem trazer algo novo, que há um embate entre trevas e o místico, e que por causa disso a gente sim vai ter que sacrificar vários tons. Tu entende o argumento que eu quero dar, Fábio? Sim, eu acho que ele fica bem mais interessante, tipo, agora, com essa história, assim, me convence muito mais para entender que realmente alguns sons vão ter que sair. Mas é só um relacionar do tipo, porque eu e o Lucas estamos estudando muito a característica do como contar uma história através da composição. Que a gente pode sim ter um personagem que é um ogro pegando fogo com uma espada mística e a imagem ainda ter um tom de romance e amor. A gente começa a perceber que alguns signos se relacionam com Sim. o todo se relacionam com o todo da composição. Apesar daqui nessa imagem que eu mostro, termos uma figura escura, nas sombras, um ambiente esquisito e exótico, eu não sinto medo nela. Eu sinto medo, talvez, no todo da imagem, no mistério, né? Então acho que são essas Essa, coisas. essa imagem poderia muito bem ser do Fred Krueger ali, espreitando uma presa, né? Exato. E aqui tu deu o fio da meada, o pulo do gato. Essa ainda pode ser uma imagem sobre caça e caçador, e o caçador nem tá na imagem. Sim. É Né? verdade. Então a gente pode pensar que o óbvio, na verdade, é meio que tirar boa parte do que está literal, do que está explícito. Mas, de novo, aqui é cena de um filme, a gente está narrando e criando uma fantasia em cima do que a gente tem aqui. Mas exatamente isso é uma coisa que requer muita maturidade, assim, artística, para você, de direção mesmo, de saber o que quer passar, porque O grande pulo é o saber o que quer. Claro que tu pode saber o que quer enquanto tu compõe. Mas eu pego muito na tua fala que tu se deixa levar na criatividade do fazer. Não, eu vou fazendo aqui e eu vou criando as capas estéticas e no final eu vou ter alguma coisa legal. Só que não foi o justamente. que eu fiz agora, porque assim, Ah, antes tá, ok. eu tento pensar tanto nisso que você tá falando que ele não sai. Isso só foi algo que eu fiz de uma maneira a completar a tarefa, porque senão eu nem teria completado, cara. Mas isso é normal, Fábio. Porque, na verdade, lembra aquele papo, né? Quando você está estudando os fundamentos do desenho, e aí, enquanto você está mantendo aquilo na cabeça e está forçando para aquilo sair, ele não sai tão bom quanto se você praticar aquilo durante X Sim. meses e de repente você faz. Por exemplo, simples. Eu mencionei antes que as caveiras elas não são tão místicas e sobrenaturais quanto a própria caçadora. O próprio fato das caveiras poderem carregar tochas em vez de espada já vai nos dar uma direção de luz, aquela direção de luz de baixo para cima, que cria sombras no rosto, que deixa o tom ainda mais sombrio. Aproveitar todas essas pequenas coisas que são bem simples, como tocha e caveira, e dar todo um tom mais pesado de acordo com como tu vai direcionar essa luz. E foi o que eu falei antes, a tua composição já tem tudo. Agora é só ver o que de fato tu quer com aquilo ali, né? Se é pra ficar mais pesado, se é pra ter um embate, se é pra ser um anti-herói, etc, e etc. Cara, respondendo essa pergunta, tipo agora, depois que a gente fez todos esses Fala, comentários, Lucas. Peraí, deixa eu compartilhar. Desculpa, Fábio, pode continuar. depois que a gente fez todos esses comentários, o que me faz querer fazer com a imagem é isso que vocês estão comentando de realmente fazer. É o que eu já tinha meio comentado, né? Fazer com que a personagem tenha
algo de original em que ela se traduza na imagem e se amarre com a história. O que precisa ser feito para isso, aí eu já não ligo tanto, assim, de tipo, se realmente precisa fazer uma imagem do zero de novo. Entendo. Não, não acho que seja esse o ponto não, cara. Essa imagem aqui tem bastante coisa irada. Tem mesmo. A gente só tá aproveitando para ser crítico e usar a tua imagem como uma bússola dessa variedade, né? Aham, aham. É que daí vai daquele lance lá, do tipo, beleza, você quer continuar essa imagem ou você agora sente necessidade de reaproveitar esse tema e fazer outra, ou, assim, fazer outra, tipo, melhorando essa e tal, ou fazer outra imagem completamente diferente e deixar essa, ou abandonar, ou continuar ela com outras coisas e tal. Que são todas possibilidades, você pode fazer os três, né? O que a gente está dizendo são críticas bem assim intensas mesmo. A gente está criticando porque o que a gente quer é provocar o pensamento por trás. Isso. Mas Sim, sim. a imagem já tá legal. Tá irado, essa Já personagem tá incrível. isso já começou bem, tá ligado? Ela já tem um nível técnico muito interessante. Ela já tem coisas interessantes, já tá legal. A caçadora tem um design bacana. Tá acontecendo a cena, dá pra ler a cena. Se fosse uma imagem para cliente, com certeza ele já aprovaria e falaria, termina. Vai lá renderizar. Arruma X, X, X e pronto, vai. Sim. Mas por fim, depois que vocês comentaram mais algumas coisas, eu queria apontar alguns aspectos técnicos que provavelmente você deixou de lado por causa do tempo, Sim. mas vale a pena a gente comentar só rapidamente. Sim. Fábio, então, o que tu acha? Continuar? Não, então, eu acho que na real essa imagem poderia ter sido o sketch. Logicamente, eu levei um sketch bem mais além do que precisava. Mas assim, realmente, se é o que eu tava falando, se precisar realmente começar do zero para aproveitar só a ideia, mas assim, com o intuito de fazer algo muito mais foda, eu sou totalmente a favor, porque assim, o que eu queria mesmo era fazer uma imagem em que mostrasse realmente algo de outro nível. De tipo, talvez. Porque assim, todos esses elementos de história que vocês têm e conseguem me ajudar a pensar, muito provavelmente é um dos pontos principais do que está faltando para realmente chegar nesse outro patamar, sabe? Então, se precisar, e eu até quero, cara, então vamos derrubar tudo para contar sabe, da arquitetura, assim, para contar uma história melhor, eu sou totalmente a favor, cara, de começar do zero, assim. Uhum. Você estaria disposto, então, você seria do papo que a gente comentou, de tipo, beleza, pra melhorar a narrativa, eu tô disposto a refazer tudo. Tô. Uhum. Porque é o que eu falei, mano, assim, a imagem, o único objetivo dessa imagem é realmente mostrar algo de outro nível que eu ainda não consegui mostrar nos outros trabalhos. Sim, entendi. Interessante, cara. Ô, Lucas, a gente tava mencionando antes da luz da lua, tu resolveu encobri-la, é isso? E aproveitar só o... Eu tô testando como que seria sem a lua. Entendi. E pôr uma nuvem atrás, simplesmente, pra... Mas a lua tá ali ainda, né? Tem a luz ali. Tem uma luz aqui vindo do além. Só que a imagem agora parece de dia, né? Parece aquele movimento que vai do sol pra chuva em breve, sabe? Parece que tá de dia. Exatamente. O quanto que muda, ó. Né? A lua, as cores são as mesmas, mas o elemento da lua já É inacreditável isso, né? É um simples signo que vai mudar a minha capacidade de mudar o tempo, o espaço e onde eu leio essa pintura. Exatamente. Talvez fosse, se você quisesse seguir com essa, né, sem a lua, o que eu não vejo muita necessidade, talvez seja até interessante deixar a lua, por conta da flash, você poderia pôr algum filtro, alguma coisa para escurecer mais a imagem. Talvez trabalhar mais com verdes no céu também. De uma maneira que não ficasse tão conflitante com... A gente tá falando ali de, quem sabe, começar a pintura do zero, mas eu voto aqui de forma bastante tendenciosa a manter a personagem, né? Porque eu gostei muito. ela tá muito massa, cara. Eu quero dizer, a personagem, mas eu queria fazer uma revisão até de criar um concept pra ela, nessas ideias que vocês estavam comentando sobre Lua, porque assim, pelo simples fato de vocês terem escolhido algo, sabe, Lua, isso pra mim já me abre um tema muito forte, como vocês mesmos já comentaram, eu tenho sempre esse atalho também de querer criar um personagem
de sempre linkar algum animal, como o Lucas mesmo comentou, de talvez pegar um lobo e tal. Tudo isso já abre possibilidades muito mais interessantes do que ela ter um design legal, sabe? Tipo, Sim, olha que caçadora massa. É que você não sim. precisa fazer também um trabalho de concept para ela, né? Ah, não, eu quero. Ah, tá, Às continua. vezes a ilustração ela meio que se trabalha sozinha, porque talvez você não precise entender todos os aspectos do concept dela, mas alguns deles sim. Aí eu acho válido. Por exemplo, esse pelo aqui, né? Talvez seja Hum. legal você tentar explorar, já que você vai explorar, tentar explorar de maneira mais óbvia o que que ele, como que ele começa, como que ele termina. Ele ficou um pouco em segundo plano por causa da É, cor da algibeira. Ele tem um design parecido com o cabelo dela, que eu entendo o porquê, mas que por causa disso ele não ganha uma relevância no traje, né? é. Mas é legal isso. É interessante você, já que vai trabalhar o concept, você dá uma atenção É, para por esses detalhes. exemplo, o pelo é de um. Pode ser de um urso, pode ser, sei lá, de diversos animais. Mas o que eu tava lendo um livro, aquele Moby Dick, né? A baleia lá, que tem um Aham. capitão que se persegue. E tem todo um capítulo sobre animais brancos na natureza, né? O quão. De, e tão exótico é um lobo branco, um urso branco, uma baleia branca. Por que o pelo não é branco? Tipo, meu, que animal é esse? Onde é que eles moram? Ela já é exótica por si só. Então dá pra Uhum. explorar isso mesmo e realmente ter um tom aí bastante elevado nisso. A ideia que eu tava tendo era de primeiro fazer esse pelo no ombro dela de uma raposa Uhum. e depois de algum tipo de pelo branco. Na real, o primeiro era um pelo branco, mas aí, pelo conta de colocar a lua atrás, eu falei, não, tem que ser uma raposa, talvez. Sim, Algo meio. Que talvez ajudaria a contar na história dela, né? Uhum. Da personagem. Mas. Pela escolha de cores da roupa dela, eu achei que não estava combinando e fui por alguns tons muito mais, como vou dizer, monocromáticos para conseguir saltar um vermelho, sabe? justo. É, você escolheu muito bem porque ela se destaca muito bem no fundo. Eu acho que foi aquela decisão que você tomou pela estética te salva nesses momentos. E isso você deve Uhum, se aproveitar, entendeu? uhum, É, tipo, não sei, não faço ideia do que fazer para ter um símbolo para esse negócio. Vai pela estética e depois, às vezes, você pode tentar resolver. Se você está disposto a mudar algo que você já fez, talvez você não tenha problema em começar algo, fazer, testar, ver que não deu e te refazer, entendeu? Claro sim. que, partindo do pressuposto que você tem tempo limitado para entregar para um cliente, alguma coisa, aperta um pouco, né? Talvez aí você precisa planejar um pouco melhor. Mas isso pode muito bem se tornar uma força sua. Tipo, não, eu testo a estética e dá certo, ou não dá certo, aí depois eu testo o símbolo, né? Faz sentido. Eu acho que a gente pode ir caminhando para o final. Eu queria saber se o Fábio tem mais algum comentário, o Lucas também. Vide o que a gente espera para o próximo encontro. E aí, Fábio, o que você decide fazer, mano? Cara, eu tô pensando, né, tudo tem que ser como se fosse um filme, né? Então tudo tem que suportar a ideia da história, né? Então, realmente modificar, né, essa estrutura, então se eu for seguir com a ideia da cidade ser inimiga, eu acho que realmente essa arquitetura talvez pode ou ser realmente modificada, né, destruída de alguma maneira, ou realmente modificada totalmente, assim. O que eu não gostaria, porque aí realmente me daria, talvez não passaria essa vibe que essa imagem conseguiu passar. Sim. Então talvez achar algum tipo de meio termo aí. Eu acredito que a pintura já está em 70, 80%, e diferente do primeiro sketch, que a gente tentou perfumar, esse caso aqui já tem um universo mais coeso, né? Então fica Uhum. de acordo com os seus próprios gostos também, baseado no que a gente está conversando aqui também. Na real, seria bom se essa imagem, né, tivesse essa imagem um sketch dessa imagem natural, né? Porque aquela tava muito vago, né? Tava uma Exato, coisa. Ah, mas exato. serviu pra gente pegar e mostrar esse avanço que você teve e também para você mesmo pensar na diferença que é, né?
Quando você trabalha bastante numa coisa, como que é o feedback e tal. E ver o quanto que você tira disso, que é o que a gente está interessado, né, ver o sucesso da sua imagem. Justo. O sucesso de você conseguir terminar e tal. Ou de começar outras coisas e iniciar uma reflexão sobre o trabalho e tal. Eu acho que só de ter chego já nesse nível da conversa, da história e tal, eu acho que já, cara, pra mim já é um sucesso, já, tipo, eu já provo. Que bom, cara. Mas, como eu disse, cara, se a gente pode melhorar mais ainda, eu tenho tempo, cara, então vamos melhorar, mano. Que ótimo. Antes da gente encerrar, eu queria abordar alguns aspectos técnicos da imagem. Fábio, você tem uma composição bem legal. Você consegue enfiar muitos elementos na cena, que é uma coisa difícil, tá? A sua perspectiva tá da hora, mas ela falha em alguns momentos, tipo que nem aqui na torre, né? Sim. Falhou um pouquinho, talvez você fez com pressa mesmo. E outra coisa que precisa prestar um pouco de atenção são com tangentes, cara. Tipo, aqui na lua e no arco forma uma espécie de tangente, tá vendo? Ah, total. Que, na verdade, eu nem sei se é uma má ideia, porque por causa da relação, né? Mas pode incomodar um pouco. Aqui no machado, ó, tá vendo? Sim. É tipo seguido certinho, assim, com a volta do machado. Aqui não dava pra eu saber exatamente se ela tava pisando no escudo. Se ela tivesse, os dois estão em planos diferentes. Estaria errado, né? Então até por isso eu trouxe ele pra trás, pra livrar essa noção. Ela tá, a ideia era que ela estivesse pisando mesmo. Então talvez ele tivesse que estar menor e mais pra lá, né? É verdade, verdade. E ele tá muito perto desses caras. Uhum. Apesar dele estar menor, ele ainda tá muito perto. E ele também estaria, tipo, enterrado no chão, né? Que o chão tá aqui. Faz Talvez, sentido. talvez você tivesse que levantar um pouco ele, né? Foi que eu meio que fiz um quadril dele ali, né? Sim, sim. Aqui, né? Tá interessante assim. Aquele... A corda aqui, talvez você tivesse que pôr o movimento dela, mas isso é finalização, então nem é importante assim. Que mais? Talvez um pouco mais de diferenciação nas partes do cabelo dela, qual que é a parte da frente, qual que é a parte de trás. Ah, sim. Talvez você pudesse fazer um claro e escuro ali, Aham. né? Essas coisinhas, tá ligado? E aqui, por exemplo, a espada, evitar essa Essa moldura. forma aqui, né? Que virou uma moldura mesmo. Ah. Talvez fazer a espada pontuda ali mesmo, talvez até Aham. por cima, né? Que pode, inclusive, se confundir que é o outro que está segurando, né? Então, Parece que pode parecer uma extensão dos dois, pode parecer isso. sei lá, dependendo de como fica uma perninha, né? E tudo aquilo que a gente comentou de design das coisas, de quem é quem, pra quê, né? A bolsa do dinheiro dela, talvez você possa dar uma ênfase um pouco melhor nas moedas aqui, pra igualar um pouco mais, apesar da sombra tá certo, eu acho, mas talvez um pouco mais pra igualar os dois materiais. Ali eu nem fiz mesmo. Ali Eu não foi. sei o quanto a narrativa das moedas cabe no que a gente acabou chegando, Isso é verdade. mas talvez você possa repensar isso na nova que você vai fazer, ou se você decidir mesmo continuar com ela e tal. O design da cidade, de associar mais com as figuras deles, né? E acho que é Uhum. isso, cara. Tá muito bem feito mesmo. Por uma semana que você fez, eu acho que você fez um excelente trabalho. Sem Valeu, dúvida. mano. Ela tá muito massa. Eu gostei muito dela. Eu também. A posição dela tá muito legal. Você usou referência pra fazer a pose? Não, eu fiz um sketch maluco e fui redesenhando 10 vezes em cima. E ajustando. Por mais que as mãos estejam muito legais já, eu ia sugerir você posar a mão só. Eu pensei nisso também, eu falei, mano, não tenho tempo, vamos logo. Posa sua É, mão, que eu sei que aqui você vai querer dar uma mudadinha nela. total, é. Eu tava um Mas pouco incomodado, mas eu falei, não, mano, não, vamos mas é logo. porque ela já funciona, já tá muito É. legal. Se fosse um trabalho assim do tipo, o cliente te pediu um sketch e você entregasse isso, você ia causar um mini orgasmo nele. Então, mas é exatamente esse tipo de ajuste que eu quero fazer, que são essas coisas que levam, né, para outro nível. Quando você vê que a mão não tá tão real, aquela É, coisa, dá pra ver que assim, puta, foi feito meio que na pressa. é. Mas isso é depois, tá ligado? Tipo, não se preocupe com isso agora. Se preocupe em Aham. pôr as coisas que são legais. Né? Que nem essa caveira aqui, será que. O que eu tô entendendo é que ela tá virada pra cá, né? Exato. Ela tá, tipo, levou uma flechada na orelha e virou, por É, causa do impacto. Talvez, por exemplo, como você vai fazer, repensar nessas coisas do tipo, será que ela faria esse movimento pra lá mesmo? Porque a seta vem daqui, né?
e o corpo dele tá virado para cá, talvez ela fizesse esse movimento assim para trás, né? Sim. Talvez ela meio que caísse para trás para levar uma flechada na testa, não sei. Ou se ela tivesse de lado, realmente o ombro dela estaria para cá ainda, né? E ela estaria caindo. Ah, tipo, Pensando nessas virando o coisas. tronco, assim, né? Porque ela tá com um movimento anormal, mas isso é o de menos. Isso, tipo, ela levando a flechada é o que é o mais importante, né? Uhum. E é isso, cara. Tá muito massa mesmo. Bom, da hora, mano. Valeu. Legal, gente. Legal. Fábio, a gente então marca mais um encontro para Gosto. dar para fechar toda essa saga épica que a gente inicia aqui contigo. E que bom que tu tenha aceito um terceiro encontro para debater isso. E repito o que a gente já tem falado, né, cara? Se tu no final resolver não manter o teu pé e realmente chegar a concluir a tua ideia inicial, pra gente não é nenhum problema. É claro, é sempre uma vitória quando tu consegue utilizar as coisas que a gente disse aqui hoje. A gente foi bem psicólogo, psicanalista hoje aqui no nosso Ah, papo. total, total. E obrigado por ser honesto, obrigado por se abrir e contar um pouco dos teus dores e desejos também. Não, valeu vocês, cara. Eu que tô ganhando um curso de graça aqui. 3 aulas de graça. Valeu. Cara, obrigado mesmo da sua disposição de participar disso. E pra gente é muito valioso ter alguém que tá disposto e querendo realmente trabalhar, que é o que você tá fazendo, cara. Valeu mesmo. Valeu vocês, mano. E fica para próximo encontro, então, a análise Do do portfólio portfólio. dele. Que a Ah, gente é ia fazer, verdade. mas como a gente falou de fazer um outro, eu até nem lembrei, a gente deixa para o próximo. E Ótimo. fecha. Exatamente, a gente pode ter um fechamento legal. A gente tira uma meia hora para falar das conclusões que o Fábio deu, e daí a gente não fica criando novos problemas para ele, né? A gente fala o Uhum. que ele alcança com o debate até aqui e usa a segunda parte para uma debate do portfólio em si, que eu acho que fecha bem legal para todos nós. Eu faço um Sim. documentário sobre mim. Ah, é basicamente, Fábio, basicamente um documentário sobre você, cara. É. É, De tudo isso, gente, obrigado por acompanhar essas gravações. A gente está sempre aberto a comentários, a dicas. A nova turma ela abre pouco mais depois dessa gravação que vocês estão vendo aqui, mas tudo vai chegar até vocês. Lucas, obrigado, cara. valeu, Matheus. Valeu, Fábio. Até a Valeu. próxima, gente. Tchau, Até a tchau. próxima, pessoal. Nós. Guys.